Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom, momento agora abordar com vocês situações de acidente de trânsito. Como eu, por muitos anos, atuei em rodovias aqui no Rio de Janeiro, como socorrista rodoviário, eu podia entender ou não, né? Muitas vezes eu não entendia por que aquele acidente aconteceu, qual foi a causa do acidente. E dentre as perguntas que caem muito na prova teórica, né, do candidato da primeira habilitação, quais são os atos inseguros que ocorrem em acidente de trânsito? É a negligência, que é aquela condição onde o cidadão, o motorista, sabe que tem que fazer e não faz. Por exemplo, se ele pega uma chuva ou ele pega uma condição adversa de neblina, né, uma condição adversa de chuva, o que você tem que fazer? Diminuir a velocidade. Mas não, tem condutor que continua na velocidade que se encontrava ou até aumenta a velocidade. Então seria um ato inseguro de negligência. Ou quando ele percebe também que o pneu dele está em condições, está bem desgastado. O que um condutor prudente faria, né? O que um condutor inteligente faria? Verificar as condições dos pneus através do TWI. Nas aulas teóricas é abordado bastante esse quesito, para que possa entender que há um desgaste no pneu. TWI é um relevozinho que fica entre os sulcos do pneu. Tem o TWI, que é a marcação na lateral dos pneus, indicando que o pneu já atingiu um desgaste, então está na hora de fazer a troca. Fazer o rodízio, dependendo da condição que você rode com o seu veículo, que você use o seu veículo, fazer o rodízio dos pneus para ver um desgaste natural, aliás, um desgaste por igual. Então, o condutor ele pratica esse tipo de ato inseguro, que é a negligência. E a imprudência é quando o condutor desrespeita completamente as leis de trânsito. Sinalização horizontal, que é pintada no chão, a vertical, que está sobre as placas, né? Essas sinalizações elas existem para poder orientar o condutor. Então, o condutor, quando desrespeita essas sinalizações, as ordens do agente de trânsito, o condutor, quando ele é bem preparado no CF6, ele consegue entender, por exemplo, quando ele chega no cruzamento não sinalizado, de quem é a preferência. É do condutor que se aproxima à direita. Então, ele tem o conhecimento. O conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço na cabeça de ninguém, né? Então, o condutor, quando não respeita as leis de trânsito, as normas de circulação e conduta, o condutor ele pratica o ato seguro de imprudência. E a imperícia, por último, é aquela condição quando o condutor não possui a habilidade suficiente para evitar acidentes. Então, o que ocorria muitas das vezes quando eu me deparava com os acidentados, com acidente de trânsito? Eu mensurava a situação do acidente e identificava: esse acidente era inevitável ou esse acidente era evitável, né? Como é que você vai fazer uma ultrapassagem em uma faixa contínua, na cor amarela ou na cor branca? Se ela está contínua, informa que há proibição de ultrapassagem, não é verdade? Então, fica assim uma condição de oferecer a vocês a informação. Se você não for um condutor que segue as leis, um condutor que é responsável pela vida dos demais que se encontram na rua, né, você terá vida longa no trânsito. Eu, por exemplo, tenho 40 anos de habilitação conduzindo veículos de emergência, conduzindo veículos de passageiro, veículo de carga, dando aula na prática de moto, carro, ônibus, né? Então eu nunca me envolvi em acidente, sequer eu tenho uma anotação de penalidade na minha CNH, sequer eu tenho a anotação de penalidade de multa na minha CNH. Há 40 anos dirigindo, com certeza ali, sempre prestando atenção no trânsito, né? Então essa é a dica que eu tenho para passar para vocês. Sejam prudentes, sejam totalmente condutores respeitosos. Você não está sozinho no trânsito, ok? No próximo vídeo a gente vai fazer uma abordagem aí, do que seria um acidente evitável, ok? Fiquem com Deus, um abraço.